Tá, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é muito importante, porque a gente falou em reserva de munição. Outra coisa que todo dia tem pergunta, vem pergunta pelo LinkedIn, pelo Twitter, nas lives do YouTube, mesmo quando o tema não é relativo à questão do conflito ucraniano, discussão entre aqueles que nos assistem, a questão da munição. E aí eu quero uma avaliação sua, se possível, por gentileza, em relação tanto à questão dos suprimentos enviados pela OTAN, considerando a OTAN como uma organização una, tá? Então nós falaríamos em Alemanha, em Polônia, em países bálticos, mas também em França, em Grã-Bretanha, em Estados Unidos da América, mesmo considerando que existem níveis de decisão política diferenciados em relação a esses países e seu empenho no fornecimento de armamentos, munições, suprimentos, defesa aérea, etc. E Rússia. E nesta análise, se possível, essa questão aí que é tão sensível da nanotecnologia, dos semicondutores, dos microchips, porque muita gente considera o seguinte, que a China está muito empenhada em não permitir que a Rússia sofra uma derrota, entendendo esse eixo Rússia, Irã, China, essa questão sendo considerada de uma forma que, se os russos perderem esse conflito de maneira inexorável e definitiva, e o controle político da Rússia for deteriorado, e esse controle se dê aí em detrimento do interesse nacional russo para um governo pró-ocidental, que o próximo alvo seria necessariamente a China. E, naturalmente, o Irã também estaria aí em curso nessa posição. Mas a gente falou sobre o esforço da tecnologia de drones, de mísseis iranianos, de engenheiros, mas, basicamente, sob o ponto de vista da tecnologia, pelo que eu posso compreender, desta mais sensível, os chineses teriam um papel importante aí a jogar no sentido de suprir a própria indústria russa, né, na questão do hardware e tudo mais. Como é que está essa situação de munição? OTAN, Rússia e esse aspecto sensível da tecnologia aí vinculada a esta indústria de semicondutores e de tecnologias sensíveis para mísseis, para foguetes, para drones e tudo mais. Qual a sua avaliação? Bom, primeiramente nós precisamos, né, fazer avaliações causuísticas em relação ao tipo de munição. A Rússia, ela tem o maior estoque de sistemas de artilharia rebocado, autopropulsado do planeta e MLRS na reserva. A quantidade de munição é absurda. Isso aí não sou eu que analiso, o Military Balance, do Centro Internacional de Estudos Estratégicos, é que fala. Então, e o segundo, coincidentemente, país com o maior estoque de munição do planeta é a Coreia do Norte. Então, munição para artilharia não vai faltar para a Rússia. Ao passo que uma auditoria recente do Pentágono previu que a capacidade de produção de munição de 155 milímetros por parte dos Estados Unidos é em torno de 80 mil munições ao ano. A Rússia utiliza 20 mil, de 10 a 20 mil por dia. E a Ucrânia de 4 a 6 mil por dia. Então, é uma situação muito complicada a questão, né, das munições de sistemas de artilharia e também de foguetes, né, para abastecer os sistemas MLRS às Forças Armadas da Ucrânia, porque os arsenais da OTAN ficaram absolutamente esvaziados, né, de forma perigosa, que afeta até a capacidade de dissuasão. Não sou eu que estou falando novamente por achismo. O artigo do Foreign Policy assim define, e um artigo de 4 dias atrás. Sugiro que procurem, que é um artigo muito bom, e que mostra o tamanho, emergência e até agonia que o próprio Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, assim define. Então, a Rússia não vai ter problema com munições de artilharia de 152 milímetros, 122 milímetros, que compõem o grosso da sua artilharia. Não vai ter problemas em relação a esses tipos de munição. Agora, munição inteligente, como o Krasnopol, logicamente elas serão mais limitadas, justamente por causa desses componentes críticos de terras raras, porque embora a China hoje seja o maior exportador de terras raras, a Rússia ela tem bastante jazidas de terras raras. Só que o maior exportador, por exemplo, de... não é tungstênio, é 87% de titânio, no mundo depende da Rússia. Então, os Estados Unidos continuam importando titânio desesperadamente da Rússia, só para vocês terem ideia. Então, a Rússia ela tem uma capacidade de autossuficiência de matérias-primas para esses componentes críticos. Porém, a sua estrutura fabril de semicondutores é muito fraca. Porém, a China ela continua abastecendo, mas principalmente os mecanismos triangulares de importação. Então, isso não vai ser problema de você ver mais calibria, de você ver S-400 Triumph, até por causa porque é o seguinte, quando você tem uma mobilização da economia, ainda que parcial, para o setor militar, grande parte da estrutura fabril ela é remodelada para engenharia reversa. E um país até consegue produzir esses componentes, ainda que não os mais avançados, mas vai conseguir.
esses componentes críticos. Nós não podemos subestimar. Embora um estudo de 2019 tenha previsto que a Rússia era dependente de era autossuficiente somente em 43% de componentes microeletrônicos na sua indústria. Só que, volta a falar, os mecanismos triangulares de importação e engenharia reversa existem. E a Rússia é o 11º PIB do planeta, tem um parque industrial muito avançado, fazer uma engenharia reversa, repito, ainda de componentes não tão avançados, mas suficientes para a produção em escala desses armamentos, ela será viável. Então, essa questão da munição vai depender, justamente tem esses fatores. Agora, a Rússia ela vai continuar tendo, lógico, um limite de estoque de armas inteligentes, né? Não digo nem tanto de calibre, eu digo fundamentalmente de bombas, né, guiadas, lançadas por aviões, ou sistema, né, de projetil guiado, o Krasnopol, né? Então, que é similar ao Guidon, né, norte-americano. Então, ela vai ter, logicamente, um limite no seu inventário, mas não vai, no caso, impedir que ele seja devidamente produzido e estruturado. Agora, faltar munição de 152mm, 122mm, é uma aberração ter previsto isso em 3 dias. Diversas matérias da CNN, dentre outros veículos ocidentais, previram que em 3 dias iria se esgotar. Isso daí é um absurdo, né? Rogério, as pessoas analisam esse conflito, algumas, né, muito por um viés sentimental, de torcida de futebol. E conflitos não se analisa sobre isso. Quando você personaliza, ainda mais algo tão complexo como a geopolítica, você fundamentalmente incorre em gravíssimos erros de análise. E você produz estereótipos e avaliações muito não técnicas, né? E, consequentemente, você incorre em erros graves.